Nós vamos aproveitar a presença da Vivian para falar sobre LGPD. É um negócio de proteção de dados. Então nós vamos aproveitar que ela está aqui para ela conversar um pouquinho com a gente. Pode? Posso? Vamos ouvir o que ela tem para falar. Fica aí! Então, lembra aquela história que eu falei no vídeo anterior? Que quando falta bom senso vem a regra? Quem nunca recebeu a ligação de uma empresa falando assim: ah, eu vi que você gosta de tal coisa, ou pega o seu telefone, fica ali oferecendo cartão de crédito, oferecendo um monte de informação. Às vezes você vai no lugar, parece que todo mundo já leu o seu pensamento. Então, é porque os seus dados foram vendidos, foram comercializados, ou então está tendo acesso dos seus dados que você não está sabendo o que está rolando. Então, a Lei de Proteção de Dados veio para falar sobre isso, para regulamentar. Ela vem de uma origem da Lei de Proteção da União Europeia e o Brasil regulamentou no final do ano passado, com prazo inicial de 18 meses, mas depois a gente teve uma medida provisória que falou 24 meses para implantar. Então, até agosto de 2020, a gente vai ter que ter todas as organizações adequadas à Lei de Proteção de Dados. Mais uma vez, é uma adequação corporativa de grandes, pequenos, qualquer empresa. Você tem uma interação com outra pessoa, com outro ser humano e coleta esses dados, você tem que saber o que você vai fazer com esses dados. Como? Primeiro, para que você está coletando? Você precisa saber todas as informações? Você vai ali numa festa e aí pega até a sua alma para poder você conseguir comprar um ingresso? Para quê? Qual que é o objetivo? Você vai numa farmácia e aí, além do seu CPF, dos medicamentos que você está comprando, a pessoa quer saber até a cor do seu sutiã. Para que isso? Né? O que tem por trás dessa curiosidade toda? Então, a Lei de Proteção de Dados, ela vai falar o seguinte, que eu preciso ter finalidade. A coleta dos meus dados, ela tem que ter um objetivo, né? Então, quando eu vou ao médico, agente aí da saúde, você fala uma série de informações, dados pessoais e os dados sensíveis. Sensíveis são quais dados? Sua opção sexual, sua opção religiosa, sua opção política. São informações, dados de saúde, são informações que, se caírem nas mãos erradas, elas podem te prejudicar bastante. E os seus dados pessoais, seu CPF, seu telefone, seu endereço também. Então tem essa classificação na lei. A legislação coloca o seguinte: dados pessoais e dados sensíveis. A gente precisa ter uma finalidade. Então, na hora que eu coleto o dado, eu preciso saber para que eu estou coletando. E o cliente, a pessoa que fornece o dado, ela tem que consentir. Então ela tem que falar assim: pode usar os meus dados, porque eu vim aqui para uma consulta, eu vou te passar meus dados e você vai usar esses dados para que eu possa ter os pedidos de exame, para que eu possa ter a compra de medicamento e tal. Mas para que eu vou pegar esses dados que foram com o objetivo de uma consulta e vou passar para um laboratório para que ele vá me mandar propaganda de um outro determinado medicamento? Para que isso? Né? Não foi nosso combinado, né? O que foi combinado não sai caro. Então, a finalidade dos dados, ela é um dos princípios. Outra questão, eu preciso saber para que meu dado foi utilizado. E amanhã ou depois, você fala assim: não, minha vida mudou, eu quero mudar essa informação. Você também tem que ter essa possibilidade. E por último, você fala assim: olha, eu quero que deleta todas as minhas informações dessa empresa. Também tem que ter essa possibilidade. Como que, gente, parece uma coisa muito absurda, né? E eu gosto de simplificar um pouco as coisas. Como que a gente vai começar a organizar isso? Primeiro, as pessoas têm que ter consciência de que dado pessoal é um direito, é uma informação daquela pessoa. Eu não posso sair fazendo qualquer coisa com ela, né? Aí você fala: nossa, mas a gente precisa fazer tantos estudos na área de saúde para poder melhorar as políticas de saúde, fazer uma série de coisas. Sim, mas você vai trabalhar com dado anônimo. Para que eu vou falar? Vivian Andrade fez isso, tem essas informações. Para quê? Eu posso ter o anônimo, tá? Todos aqueles dados, né? Uma pessoa de 30 e poucos anos, né? Que tem isso, tem aquilo outro, e cruzo essas informações e vejo o perfil da população e por aí vai. Então, essa premissa de trabalhar dados anônimos, tudo bem.
informar, comercializar dados pessoais e sensíveis? Não pode, tá? E aí a gente precisa, primeiro, conscientizar as pessoas, parecidinho lá com compliance, né? Se você não viu o vídeo, veja. Então, o que acontece? A gente precisa conscientizar as pessoas, a gente precisa treinar as pessoas e falar assim, mapear por onde os dados pessoais que eu recebo, eles trafegam. Aí tem gente que vai falar assim, eu não tenho dado pessoal nenhum não. Ué, como assim? Você tem os dados pessoais dos seus colaboradores. Você tem os dados pessoais dos seus clientes. Então, falou que nome, telefone, endereço, CPF e tal, você já tem dado pessoal. A pessoa que entrou na portaria do prédio aqui já tem dado pessoal. O prédio tem um monte de dado pessoal. Ok? Então, a gente tem que parar para refletir e falar assim, aonde que tem dado pessoal, aonde que tem dado sensível e mapear todas as fragilidades, ok? Então, a TI é um ponto super importante na proteção de dados, sabe por quê? Porque com os sistemas, com os barramentos, a gente pode monitorar mais facilmente onde que os dados pessoais estão transitando, mas também não é só coisa de tecnologia da informação, sabe por quê? Olha só um exemplo que eu gosto de dar. Quem nunca pediu um colega que trabalha no hospital para olhar como que está o seu vizinho, o quadro de saúde do seu vizinho? Aí, nós profissionais da saúde, se a gente não sabe que tem a lei de proteção de dados, a gente vai lá super solícito, super humano e fala, não, seu vizinho tá assim, assim, assado, não sei o quê. E aí, conta todas as informações sensíveis para a pessoa. Tem gente que tira cópia de prontuário, tem gente que tira foto de prontuário. As ferramentas, quando você tem ali algum envio de arquivos, né, por e-mail, ou que você salva num pendrive e tal, aí você tem a TI que consegue barrar. Agora, e quando a pessoa vai ali e tira uma foto daquela informação? Sabe um outro perigo que a gente tem nos hospitais e nas clínicas? Papel. Por quê? O papel impresso, ele tem gente que joga em qualquer lixo, tem gente que pega de rascunho e ali atrás está o prontuário inteiro do paciente. Então, tem um pedaço muito forte de TI, porque a TI vai ajudar em vários monitoramentos, tá? Mas tem um pedaço muito grande de processos, de pessoas, de informações, porque mais difícil do que as informações em sistemas são as informações físicas. Imagina ali aquele prédio que tem um livro de registro físico, que a pessoa escreve nome, telefone, identidade. Vai que aquele livro cai no lugar errado, né? Então, importantíssimo, é uma frente de TI muito grande, muito robusta. Mas também, assim como lá o compliance, a gente tem que trabalhar nas pessoas entenderem. E na área de saúde, a gente tem que ter uma preocupação ainda maior. Eu espero que esse vídeo sensibilize bastante vocês. Sabe por quê? Porque na saúde, além de dado pessoal, a gente tem dado sensível. E a gente tem um monte de gente bacana que está querendo ajudar o outro e acaba passando informação e acessando prontuários que não deveriam. Você sabe que prontuário você só pode acessar daquele paciente que você está cuidando? Sabe aquele famosinho que chega lá no hospital e todo mundo fica louco para saber a notícia? Para que você vai acessar o prontuário? Porque tudo aquilo que você faz fica rastreado. Então, tem justificativa você acessar um prontuário de uma pessoa que você não está cuidando? E até o governo também, viu gente? Para casa foi até para o governo, porque o governo, igual a gente tem a Anvisa, a ANS, o governo vai ter que ter uma Agência Nacional de Proteção de Dados e o prazo está acabando. A Agência Nacional de Proteção de Dados vai regulamentar essas operações. Mas o que a gente já sabe? A gente já sabe que todas as instituições, elas vão ter que definir uma pessoa que vai ser o responsável pela proteção de dados, DPO. Esse responsável pela proteção de dados, ele vai coordenar essas ações, monitorar e pode ser responsabilizado também por vazamentos. Aí, qual que é o papel que ele tem que fazer? Ele tem que reportar à Agência Nacional de Proteção de Dados incidentes que venham acontecer. Sabe aquela história do núcleo de segurança do paciente que a gente comentou e que vocês já viram vários vídeos? É parecido. Tipo assim, você tem um vazamento de dados, você tem que notificar para a Agência Nacional de Proteção de Dados. Sabe lá na vigilância sanitária, núcleo de segurança do paciente, você tem uma pessoa
do núcleo de segurança do paciente, e quando tem um evento adverso, ela também tem que reportar. Então é mais ou menos parecido. E aí, o negócio é bem caro se você não cuidar dessa lei, tá? Por isso que virou esse furdunço todo aí, onde a gente precisa implantar essa legislação. Uma das leves penalidades é uma multa de 50 milhões de reais. Tá? A lei já prevê isso, então uma das sanções é essa. Tá? E assim, não é só pela lei de proteção de dados, existem outras legislações que elas têm que ser observadas também. Vocês devem ter acompanhando aí algumas sanções acontecendo. Elas não são da lei de proteção de dados, é do Marco Civil da Internet, então algumas empresas já estão respondendo por comercialização de dados, onde não foi combinado que você ia pegar minhas informações, minhas lindas informações e levar para alguém, né? E essa pessoa ia utilizar essa informação para me acordar 8 horas da manhã e oferecer uma série de serviços que eu não pedi. Então, vamos começar, né? Por onde? Você sabe aonde que estão os dados dos seus clientes? Você sabe aonde que estão os dados dos seus colaboradores, das equipes? E aí, você já sabe o que se faz com aquele prontuário que a família pediu e não foi buscar? Você joga no lixo? Como que você descarta ele? Então, primeira coisa é saber onde está passando os dados. Os dados coletados na sua instituição, na instituição que você trabalha ou que você é responsável, eles têm que ser zelados, cuidados. Então, vão começar aí fazendo esse mapeamento, depois você identifica ali quem que vai ser a pessoa, vamos vendo quais são os sistemas que a gente tem fragilidade, que qualquer um consegue entrar, sabe aquela senha que todo mundo sabe? E aí? Você vai continuar assim? Porque se todo mundo sabe a senha, você não sabe quem tirou a informação daquele sistema. Então, vamos por esse caminho. Enquanto isso, a gente vai ter a regulamentação pela Agência Nacional de Proteção de Dados e aí a gente vai caminhando e fazendo adequação. Vivian, muito obrigada pela participação. Desculpa o abuso de falar primeiro sobre compliance e depois sobre LGPD, mas é um assunto que estava todo mundo querendo ouvir. Muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade de você ter vindo até aqui. É um prazer estar aqui e se você não viu o vídeo do Compliance, vai lá, procura esse vídeo, porque ele também conecta com o assunto de lei de proteção de dados, viu?